Salve, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada melhor do que nesse período de quarentena estarmos estudando a respeito do lar cristão e nós estamos vendo, aliás, como construir um lar cristão. Hoje nós falaremos questões muito importantes com relação ao propósito de Deus para a criação da família e espero que vocês gostem. Lembrando sempre, se você não orou, pause o vídeo, busque a presença do Senhor e peça da graça para que Ele possa conduzir as nossas vidas em retidão diante da sua palavra. Retornando então, daremos continuidade ao nosso estudo de hoje. Vamos lá então. Construindo um lar cristão, a família como centro da expansão do reino de Deus. Princípios. A família deve ser um centro de missões e não um campo missionário. Há uma grande diferença entre um campo missionário e um centro de missões. O campo missionário é onde nós trabalhamos para evangelizar, para anunciar as verdades do Evangelho. Agora, a nossa família ela não deve ser um campo missionário, ela deve ser um centro de missões. Nós estamos, a partir de nós, a partir da nossa casa, as verdades do Evangelho e da salvação, do amor de Deus, devem fluir para outras famílias, para outros lugares, para outros países e por assim vai. Então, devemos preparar a nossa família para ser missionária. Objetivos do nosso estudo de hoje. Nós vamos conhecer desde o seu início o plano maravilhoso de Deus de usar a família como centro missionário para alcançar o mundo. Nós vamos refletir sobre seu envolvimento como casal e família na seara do Senhor. Nós vamos encarar os mistérios marido e esposa, pai, filho e família mundo com seriedade e criatividade. Então, conhecer, refletir e encarar. Já descobrimos dois grandes aspectos, propósitos de Deus para as nossas vidas, como família. Nós devemos espelhar a imagem de Deus, como nós já vimos em Gênesis 1:27, e espalhar o reino de Deus. Espelhar e espalhar o reino de Deus. Hoje, então, nós vamos ver algumas outras questões com relação ao espalhar o reino de Deus. Implicações práticas. O plano de Deus sempre, isso é muito importante, sempre incluiu a família. A família continua, além de sempre incluir a família hoje, mais do que nunca, continua sendo um instrumento nas mãos de Deus para alcançar o mundo. Família como centro missionário. Vamos ver um pouquinho a respeito disso, de como isso aconteceu na história bíblica. Em Gênesis 1:28, como nós já vimos diversas vezes, frisando mais uma vez, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, questão de ter filhos, multiplicai-vos, questão de encher a terra, de multiplicar. Esse era o propósito da união do homem e mulher, de crescer, fecundar, multiplicar e encher a terra para que pudéssemos sujeitá-la. Às vezes a palavra sujeitar traz um ar muito pesado com relação a impor a sua vontade. Mas aqui nós devemos observar que é como um governador ao cuidar das coisas que lhe foram dadas, do que foram das suas responsabilidades que deve administrar. Então, sujeitai é nós cuidarmos da criação de Deus de maneira a glorificar a Deus. Hoje nós sujeitamos a terra, mas nós sujeitamos a terra num sentido negativo, onde nós extraímos tudo que a terra pode nos oferecer sem se importar com o que ela tem a oferecer ou não. Agora, o propósito aqui é sujeitar-a para que ela produza, para que a gente viva da maneira que glorifique a Deus em tudo aquilo que nós fizermos. Era esse o propósito inicial. Então, fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Veio a queda. E com a queda, será que isso daí mudou? Será que agora que Adão pecou,
agora que temos tantas coisas ruins acontecendo, nós já vimos lá Caim matando seu irmão Abel. Se vocês continuarem na história bíblica, vocês vão ver a maldade se espalhando por sobre a terra. Será que é viável ter filhos? Será que ainda continua sendo o mesmo propósito de Deus para as nossas vidas? Tive aula certa vez com um professor de história que ele falava que ele nunca queria ter filhos, pois ele achava uma maldade ter filhos neste mundo tão ruim. E quando a namorada dele, ele não era casado, mas ela era noivos, e ela engravidou e ele ficou sabendo que ela estava grávida, ele entrou em depressão. Foi um momento muito ruim para sua vida, porque ele não achava bom, não achava certo continuar trazendo filhos para este mundo tão ruim. Ele tinha medo, na verdade, também de produzir mais alguém ruim. Outro medo que passava pela sua cabeça. E será que então esse é um medo correto? Será que a gente deve se preocupar com isso? Será que isso condiz com o propósito de Deus para as nossas vidas? Gênesis 9, de 1 a 7, é um texto que mostra já uma situação depois da queda. E vamos ver o que Deus falou para Noé. Lembra? Não foi só depois da queda, foi depois dele também ter destruído matado toda a impiedade que existia sobre o mundo com o dilúvio. Então você tem aqui, abençoou Deus a Noé e seus filhos. Ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Percebe? Deus então, ele purifica a terra do mal, salvando quem? Uma família, Noé e seus filhos. E qual é a ordem que Deus dá a Noé? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Veja, ele restaura ao sentido original, ao princípio o princípio original de Deus quando ele criou Adão e Eva. Então aqui a mesma coisa acontece com Noé. Veja lá no final, no versículo 7, nós não vamos ler todo, você pode pegar seu texto e ler esta passagem. Aliás, leia toda a história de Noé, ela é muito impressionante e muito importante para a nossa compreensão a respeito da vontade de Deus, porque veja, após acontecer tudo aquilo, mais uma vez ele frisa, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Ele fala 3 vezes, multiplicai-vos, multiplicai-vos, multiplicai-vos. Percebe? A necessidade da família, de como família, produzir, termos filhos para encher a terra. E Gênesis 12, 13, também essencial para compreendermos a importância da família. O Senhor chama Abraão. Abrão, aqui, ele ainda não havia mudado o nome de Abrão para Abraão. Aqui, então, Abrão recebe a mensagem de Deus dizendo, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Então, ele estava inserido numa cultura, ele estava inserido dentro de um povo, ele estava inserido no meio de um povo pagão. Deus então aparece para Abraão e fala, sai da tua terra, sai dessa cultura, sai desse povo, eu vou te dar um novo propósito sobre a terra, porque o povo já estava com um propósito totalmente distanciado do Senhor. E aqui Deus então chama Abraão e fala assim, de ti farei uma grande nação. E lá no final ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja como a bênção de Deus recai sobre as famílias da terra. Então, o que Deus está falando aqui, Como do que isso se tornaria realidade? Qual que era o propósito? Quando foi, que momento que essa promessa para Abraão se tornou realidade? Bom, Mateus 1:1 nos mostra que Jesus é descendente de Abraão. E ele é nele, em Cristo, que se cumpre essa promessa de Deus a Abraão, de que nele seriam benditas todas as famílias. Então nós podemos observar aqui, Deus mais uma vez escolheu um homem e sua família para alcançar o mundo. Olha, essa promessa foi dada para Abraão lá atrás, muito tempo atrás. E ela então se concretizou há 2000 anos atrás. E isso se estende até nós, até agora, porque por meio de Jesus Cristo,
A minha família foi abençoada, a sua família é abençoada ou pode ser abençoada, desde que você veja e observe como o amor de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o meio que por onde essa promessa feita a Abraão foi concretizada e se estendeu até nós hoje. Então, estendeu até nós hoje, nós não temos mais responsabilidade nenhuma? Não, não é bem assim que funciona. Vamos ver sequência bíblica como ela nos mostra uma progressão bem interessante. Em primeiro lugar, lembra que essa promessa foi para Adão e Eva. E é essa promessa de Adão e Eva para encher a terra. Depois, nós temos essa promessa passando de pai para filho. Ou seja, a partir do momento que o filho casa, ele deixa seu pai e sua mãe, junta a sua mulher, se tornam os dois uma só carne. E a partir daí, eles são responsáveis por fazer isso. O pai fez e eles são. Os pais ainda estão fazendo e eles passam a fazer de maneira não dependente dos pais, mas de maneira individual. Então o pai ensinou tudo o que ele tinha para fazer ao filho, para que quando o filho crescer, para quando o filho sair de casa, ele também faça a mesma coisa, ele também ensine a mesma coisa. Esse princípio é bem interessante em Deuteronômio 6. Nós devemos ensinar as coisas de Deus em todo momento aos nossos filhos. Nós devemos estar comunicando as verdades do Evangelho a todo momento, a todo instante. É sentado, ao almoçar, ao jantar, ao sair para trabalhar, conforme vai fazendo as coisas do mundo, as coisas que nós temos para fazer, nós estamos ensinando a respeito de uma cultura que vem dos céus, de uma cultura que vem de Deus. E é essa cultura que eu quero para a minha vida. É essa cultura que eu, como marido e minha esposa, trabalhamos um no outro, que então passamos aos nossos filhos, para que os nossos filhos, quando saírem de casa, então, eles sejam também uns missionários neste mundo, fazendo a mesma coisa que nós fizemos com eles, fazendo com seus filhos e fazendo isso com suas vizinhanças, com as pessoas ao redor, justamente para levar o amor de Deus para estas pessoas. Então veja como é a família o meio pelo qual Deus usa para levar a palavra de Deus. O ministério, marido e esposa. Gênesis 12, do 15 ao 18, diz: Tomou o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Disse mais o Senhor Deus, lá no versículo 18: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então veja aqui. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Havia um propósito. Deus pegou o homem e colocou ele no jardim. Qual que era o propósito? Para cultivar e guardar. Essa é a nossa responsabilidade para com toda a terra. Nós devemos cultivar, ou cultivar vem da palavra lá de cultivo, de trabalho, de fazer produzir, né? É da onde deriva a nossa palavra cultura. Então, ou seja, nós devemos produzir cultura, nós devemos trabalhar na terra para que haja uma cultura. Que cultura é essa? Uma cultura que glorifica a Deus. Não é uma cultura qualquer, é uma cultura onde Deus era glorificado. Após a queda, nós passamos a fazer cultura que nós somos glorificados, onde nós somos centro de todas as coisas. Aí, ao contrário, lá no Éden, o homem foi criado para fazer uma cultura que glorifica a Deus e para guardar a terra, justamente impedir que coisas estranhas a Deus entrassem nesse jardim. Adão pecou. Mas veja só, lá no jardim, esse propósito de produzir cultura e de guardar a terra não foi algo que ele deu para Adão fazer sozinho. Foi algo que ele, no momento ali que ele disse mais o Senhor Deus, que é aquela fórmula criacional, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja separação entre águas e terras, que diz, todas essas vezes que Deus está falando, que a Bíblia está nos dizendo, disse Deus, é uma fórmula criacional. Ele está criando. E ele disse então, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Esse não é bom significa que Deus está criando no meu coração, no coração de todo homem, de todo ser, a necessidade de não ficar sozinho. Nós precisamos ter alguém, precisamos de alguém que nos complemente, precisamos de alguém que então
seja parte de nós. Então ele faz Adão cair no sono, ele tira parte do Adão, Adão estava completo, ele tira uma parte do Adão e daquela parte ele faz a mulher. E isso mostra que esta mulher é o que complementa o homem. Então é a necessidade, Deus cria a necessidade de o homem ter alguém. Far-lhe então uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus aqui está fazendo o quê? Está criando alguém para auxiliar o homem a fazer esse trabalho. Então, o homem faz o trabalho e a mulher faz esse trabalho juntamente com o homem. Os dois juntos se auxiliam nesta obra de cultivar e guardar a Deus, a guardar o jardim. Então, há um trabalho, marido e esposa, que é muito importante para nós. O primeiro ministério dado ao casal foi justamente o de auxiliar um ao outro na expansão do reino de Deus. Lembra? De guardar, de cultivar e guardar, vai expandindo, você vai produzindo. Quem é que está fazendo isso? Casal, homem e mulher, um complementando o outro. Deus ainda chama o casal para ministrar um ao outro, prioritariamente visando a um impacto maior para o reino de Deus. Os dois trabalhando juntos geram mais mão de obra para impactar o reino, para que o reino cresça. Então, esse ministério deve ser de maneira coerente com os papéis de cada um, as mulheres em submissão e os homens amando as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Então, há uma complementariedade, ou seja, a mulher e o homem, eles foram feitos para estarem juntos, para complementar um ao outro, potencializando o serviço para a glória de Deus, cada um respeitando os seus papéis. Então, a mulher fazendo aquilo que lhe é próprio, o homem fazendo aquilo que lhe é próprio, de acordo com aquilo que Deus determinou na criação. Há também o ministério pai e filho. Então, passou dessa parte do homem e da mulher, passa-se então a pai e filho. O ministério de auxílio mútuo também tem como propósito resgatar as pequenas imagens de Deus que ele coloca em nossos lares. Nós temos então a trabalhar um no outro. Então, o marido auxilia a mulher nas coisas de Deus para que ela seja a imagem e semelhança de Deus. A mulher esteja sujeita ao homem, trabalhando também para que o homem cresça no ministério espiritual, no seu relacionamento com Deus, um auxiliando o outro neste crescimento. Então, o ministério de auxílio mútuo também tem como propósito resgatar as pequenas imagens de Deus que ele coloca em nossos lares. A partir do momento que temos filhos, nós também vamos imprimir a imagem de Deus e resgatar a imagem de Cristo, de Deus, por meio de Jesus Cristo na vida dos nossos filhos. O lar cristão deve então ser o centro de evangelismo e discipulado dos filhos. Aqui é o lugar onde que nós mais trabalhamos para que haja impressão, para que os filhos reflitam da melhor maneira possível a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo deixa muito claro nas suas epístolas que os pais sabem pastorear que os pais que sabem pastorear os próprios filhos, eles são qualificados para liderar a igreja. E aqui eu não estou falando de uma liderança imposta. Não é porque eu arrasto meus filhos para a igreja, não é que eu faço eles sentarem e ficarem quietos na igreja, não é então porque eu os obrigo a estarem ali comigo que eu sou capacitado para ser um bom pai, um líder dentro da igreja. Não. Aqui é o seguinte, por eles verem o nosso trabalho, por eles verem a nossa dedicação, uma dedicação não fingida, uma dedicação não hipócrita, um real amor pelas coisas de Deus, a igreja é algo natural, onde nós saímos para fazer o trabalho do Senhor. Então, os meus filhos, a partir do momento que eles nascem na minha família, eles já são inseridos nesse contexto de igreja e eles já são instruídos a trabalharem nessa questão de no serviço da igreja. Eles já estão firmados para serem fortalecidos, transformados à imagem de Deus, para, então, quando eles crescerem, eles serem bons cristãos para trabalhar na obra de Deus. Então, veja, é sincero.
E os filhos que estão dentro de casa, eles estão de olho nos pais, eles estão vendo se isso é uma realidade ou não. Eles estão vendo qual que é a intenção do seu coração em estar fazendo aquilo. Eles estão vendo você falar mal do irmão na igreja. Eles estão vendo sua falta de amor para com aquela pessoa que é difícil. Eles estão vendo todas essas coisas dentro de casa. E o que eles vão olhar? Ó, meu lar não é nada diferente das coisas do lá de fora. Então eles passam a olhar para a sua vida e ver exatamente seu amor pelas coisas, pela cultura de Deus ou não. Se você ama mais a cultura deste mundo, se você cede a muitas coisas ali, escondido das pessoas da igreja, tudo isso vai pesar. E outro detalhe muito importante também, muitos pais se dedicam quase que integralmente à educação dos seus filhos. Eles querem uma boa escola, eles querem boas roupas, eles querem boas condições financeiras e eles se dedicam para que os filhos consigam tudo isso, para que eles cresçam e sejam pessoas bem-sucedidas. Mas veja que nesse percurso todo, onde que entrou Deus? Onde que entrou o serviço dessa a questão missionária de que esse filho vai sair e vai fazer alguma coisa? Não estou dizendo que essas coisas são erradas em si mesmas. Acontece de que essas coisas elas devem ser meios para um propósito maior, que é a glória de Deus. Então, se só tiver isso, sem a compreensão de que tudo isso que ela está fazendo é para levar o reino de Deus adiante, ela está fazendo isso pela coisa em si. Então, você já não está trabalhando no coração do seu filho para que ele seja um missionário, mas você está trabalhando no coração do seu filho para que ele seja um doutor, para que ele seja um empresário, para que ele seja uma pessoa bem-sucedida, mas não para ser um missionário. E nós devemos ter, então, no ministério pai e filho, o propósito de fazer com que os nossos filhos, em tudo o que eles façam, seja para um propósito melhor. Para quem? Para Deus. O discipulado de nossos filhos é que vai nos autorizar a ministrar para o mundo, que é o nosso próximo ponto, e a gente para fazer uma reflexão. Será que nossa família está cumprindo o propósito global de Deus? Para então o vídeo. Todos estão trabalhando para a glória de Deus? Para levar a mensagem de Deus a outras pessoas, a mensagem da salvação? Bom, aí fica a resposta, a pergunta para vocês responderem. Família e mundo. Então vamos lá, vamos para o mundo. Os dois ministérios anteriores, marido e esposa, pai e filho, autenticam e autorizam o ministério, este ministério que é levar a palavra de Deus ao mundo. Não adianta nada você simplesmente abandonar a sua família e levar o ministério ao mundo. Você está deixando para trás. Começa no lar e se expande para todos os lados. A família deve ser uma base para alcançar o mundo. E não abandonar a família para ir fazer outra base em outro lugar do mundo para anunciar o evangelho. A família deve ser uma base para alcançar o mundo, mas não a custo dos ministérios. Marido, esposa, pai e filho. Base é o lugar onde você se estabelece para que você vá para o campo missionário. Quando eu fui para fazer um trabalho no Amazonas, um trabalho de evangelismo lá em Manaus, entre os ribeirinhos, quando nós chegamos em Manaus, nós ficamos alojados numa base. Nós chamamos de base aquele lugar. Que é ali que nós chegamos, nós nos instalamos, nós traçamos todo o plano para depois a gente ir até o local onde a gente vai evangelizar e voltar daquele lugar de novo para a base e reavaliar como que foi o trabalho. Então a base é o lugar onde a gente arma as estratégias, sai para o mundo, volta do mundo e para analisar como que foi feito, o que foi feito, o que saiu certo, o que está errado, o que precisamos fazer. Vamos buscar mais ao Senhor, vamos orar. É ali que tudo acontece, onde nós nos fortalecemos para uma próxima viagem, retorno então para a base. A base é o lugar, a família deve ser esta base que deve alcançar o mundo. Assim como a família sempre foi usada por Deus para executar o seu plano na terra, ela continua ainda hoje sendo o grande centro de missões. É a partir da minha casa que eu saio, é a partir das nossas casas que devemos sair para o mundo. Famílias fortes realmente produzem igrejas fortes. Isso é fato. Quanto mais fortes estiverem as igrejas,
quanto mais fortes forem as famílias, quanto mais estruturadas dentro deste propósito de anunciar as grandezas de Deus, de anunciar as verdades do Evangelho, mais forte é a igreja. O Salmo 64, ele diz que o salmista pede as bênçãos de Deus sobre a sua vida, para quê? Para que ele possa anunciar as verdades da salvação, ou seja, tudo o amor de Deus. Nós somos fortalecidos nas nossas casas, somos abençoados em nossos lares, para que nós possamos anunciar este amor a toda criatura. Por isso que a família é muito atacada. Os constantes ataques, nada neste mundo está sendo mais atacado do que a família. É constante, é você ligar a televisão e assistir filmes, assistir séries, assistir novelas, assistir jornal. A família é constantemente atacada. E por que ela é atacada? Se muitos dizem que a família é uma instituição falida, por que as pessoas continuam atacando a família? Porque o inimigo, ele tem um propósito, que é destruir as famílias. Famílias destruídas, o propósito de alcançar o mundo está destruído. Como que você vai anunciar a salvação se a sua família está desestruturada? Qual que é o peso? Qual que é o impacto desse anúncio? Por isso que Por isso que Satanás, ele pretende atacar a família. E ele faz isso com todas as suas forças. Ele concentra todas as forças na família. Por isso, mas nosso Deus é maior do que aquele que nos ataca. E é nele que nós devemos estar firmados. É nele que nós devemos estar concentrados. É dele que provém as bênçãos para que nós possamos vencer este mundo. Por quê? Porque Cristo venceu o mundo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo de Jesus Cristo. E é nessa força, na sua autoridade, que a igreja avança, que a família avança. Assim é então o nosso propósito entre marido e esposa, fortalecendo um ao outro para esse propósito, educando seus filhos dentro deste propósito, para que juntos, como um só corpo, de dentro da minha casa, eu possa sair para anunciar o amor de Deus sobre as nossas vidas, para que outras pessoas possam ver o amor de Deus. Conclusão? É na família que as pessoas que estão ao nosso redor, parentes, vizinhos, colegas, vão descobrir se a nossa fé funciona. Deus pode e quer usar a família para ganhar não somente os que estão perto de nós, mas os que estão nos confins da terra também. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida neste propósito de fazer famílias fortes para anunciar as verdades do Evangelho. Como a sua família... E fica uma pergunta, né? Como a sua família pode fazer sua parte para alcançar o mundo? Escutam, conversem, reflitam, orem, busquem a presença do Senhor e que Deus possa edificar grandemente a sua vida por meio desse estudo. Até o próximo, se assim Deus nos permitir.